Isso que você falou, Raquel, é muito importante pelo seguinte: uma das dores e as maiores reclamações de pessoas que não querem colocar terceirizada é porque passaram por uma experiência dolorida. Uma das experiências doloridas que o mercado sempre fala é a experiência de não ter supervisor. Então, assim, não precisa passar todos os dias, porque vai ter um momento que vai ter um número muito grande de condomínios e talvez não dê para passar todo dia. Mas se você tem o comprometimento de passar uma vez por semana ou de 15 em 15 dias nos condomínios e falar diretamente com as pessoas que resolvem, ou se aportar a um zelador do próprio condomínio, ou até ao síndico, ouvir a reclamação, verificar se realmente aquele colaborador, o perfil dele não combina com o condomínio, e o legal é que, na terceirizada, você troca o colaborador sem custo para você. Agora, se for o funcionário orgânico que está te dando problema e que não tem condições mais de você continuar com ele como colaborador do seu condomínio, você tem que pensar em colocar uma cota extra, você tem que pensar com o jurídico para mandar ele embora, você tem que verificar se na administradora todos os encargos dele estão pagos direitinho. Então, isso dá um custo muito grande no momento do nada, porque você não pode ficar com um colaborador que não está respeitando a ordem da liderança. Você não pode ficar com um colaborador, que muitas vezes acontece, com motivos de furto ou de respeito aos condôminos. Porque os próprios condôminos não vão querer mais aquele colaborador ali. Um colaborador que chega muito atrasado ou que falta sem dizer o porquê. E deixa, às vezes, o gestor numa saia justa. Porque como é que você vai fazer? Você vai pegar esse outro colaborador para poder esticar o horário dele, para poder ele fazer o que ele tem que fazer ou não. Então, assim, é muito importante essa parte. Ana, ainda te digo mais. Você tocou num ponto que, assim, é o X da questão. O colaborador orgânico, se faltar, como que o condomínio faz? Ele tem que recorrer a alguém que conheça um alguém ou um outro alguém para poder disponibilizar, para ele não poder ficar sem o acolhimento e com o dia de trabalho perdido. Porque vamos combinar, você há de convir comigo, se algum colaborador falta, independente da área ou setor dentro de um condomínio, desfoca-se todo o trabalho. É um dia complicado, correto? Sim. Já a terceirizada, o que a gente só pede? Acionou a terceirizada, porque assim, na realidade, a gente já vai preparado para o colaborador, pintou algum imprevisto. A gente só pede o quê? Um pouquinho da humanidade, a humanização no sentido de só, por gentileza, espera 1 hora, no máximo 30 minutos para o deslocamento, para que eu possa te colocar outra pessoa no local com o mesmo nível, com as mesmas habilidades, para que possa acolher o condomínio. Então, assim, a alocação de pessoa, de cobertura, independente de férias ou não, a gente só pede um período de 1 hora e meia no máximo para a gente poder deslocar um colaborador para o condomínio, caso exista faltas justificáveis. Raquel, se não tiver falta justificada, a terceirizada também resolve. A gente está aqui para isso, para você não se preocupar com o quadro e a ferramenta humana. Pelo contrário, é para caminharmos junto. Essa é a finalidade da terceirizada. Uma outra dor, Raquel, que as pessoas que às vezes não querem terceirizar também, são os problemas dos processos, né? E aí eu quero abrir um adentro aqui. Se o seu condomínio ele tem assessoria jurídica, é da responsabilidade desse jurídico acompanhar como que está sendo o CNPJ do seu condomínio. Porque se alguma pessoa acionar a terceirizada ou qualquer outra empresa, juntamente com o seu CNPJ, porque você foi o cliente, né, que recebeu esse serviço, o jurídico tem que estar antenado para poder dizer isso para você com antecedência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é responsabilidade do síndico e da síndica conferir todos os pagamentos de encargos antes de fazer o pagamento do boleto da terceirizada. Exatamente. Isso também já te traz uma parte de segurança. E aí eu não vou falar só da terceirizada. Existem também obras que são feitas. Por exemplo, obra de fachada. Às vezes o camarada tem uma empresa Sulvaco,
Se você não sabe o que é empresa sovaco, a empresa sovaco é aquela empresa que o cara tem um CNPJ aqui debaixo do braço e o endereço dele é o endereço do contador dele. Então, na verdade, a empresa não existe. Quando ele pega um serviço, ele contrata uma equipe para trabalhar naquele serviço. E essa rotatividade de profissionais que ele contrata e demite, uma hora acontece um acidente numa obra, às vezes acontece, sei lá, alguma coisa com essa pessoa e essa pessoa aciona a Justiça do Trabalho. E aí a Justiça do Trabalho chama todos os clientes que receberam essa prestação de serviço, não só a terceirizada. Mas o condomínio tem muito medo disso, de ser colocado junto com o processo trabalhista. E aí, Raquel, qual é a dica que você, como terceirizada, tem para dizer do seu diferencial para os gestores? E gestoras, claro. Boa, Ana, você tocou numa ferida bem interessante. Eu trabalho já há muitos anos no mercado, porém de forma extremamente transparente. Todas as minhas propostas e contratos dentro já vão o quê? As notas fiscais de fatura de pagamento, elas vão antes. Normalmente eu encaminho entre o dia 21 a 25. Por quê? Nelas já vão inclusa todos os pagamentos dos tributos, os encargos, os impostos, os benefícios para o condomínio, para que eles tenham todo o acesso e verifiquem tudo direitinho. E a liberação do pagamento da fatura é justamente após a avaliação do síndico ou dos gestores, das gestoras, enfim. Isso já vai dentro da minha proposta e dentro do contrato. Eles só podem me pagar mediante eu passar todo o faturamento e de pagamento dos encargos, das notas, ou seja, isso já vai tudo para o síndico, antecipadamente, desde o dia 22 ao dia 25, normalmente é quando eu mando, e isso já vai fixado em contrato que eu, terceirizada, a Pro mais A Facilities, tem que agir dessa forma, senão eles não liberam o pagamento. Mas, Raquel, você já trabalha assim? Já. Assim como também trabalho, Ana, com cancelamento. Vai falar de cancelamento, Raquel? Sem problema nenhum. Minha finalidade não é cancelar. Agora, se eu trabalho bem, se eu trabalho direitinho, honestamente, transparente, por que eu vou ter medo de falar? Não faço contrato também amarrado, Ana. Não faço. Não tem multa contratual. A única coisa que a gente pede, caso vocês não estejam satisfeitos ou tenha ocorrido algum tipo de problema, que, galera, essa não é a minha finalidade, pelo contrário, pretendo ficar nos condomínios aí perpetuando por muitos anos e conto com vocês, é o quê? A rescisão contratual, o aviso prévio de 30 dias. Raquel já tá falando de cancelamento? Minha finalidade não é cancelar, Ana. Então, se a minha finalidade não é cancelar, minha finalidade é trabalhar. Mas eu tenho que ser honesta. Isso tudo já vai em proposta. Que dirá no contrato. O Então, legal de tudo isso, Raquel, é que você fala disso com uma franqueza muito grande, que é o seguinte: se a pessoa não está satisfeita com o meu serviço, por que eu vou amarrar com aqueles contratos com multas gigantescas ou com contratos amarrados 2, 3, 4 anos que ultrapassa a gestão daquele síndico? Que você tem que respeitar. A pessoa que está te contratando é uma pessoa. E se ela não se reeleger, será que o outro gosta da sua metodologia? Será que o outro não tem uma outra empresa para colocar para trabalhar? E está tudo bem. O importante é que você permaneça naquele condomínio enquanto você estiver prestando um bom serviço e que o relacionamento de vocês seja perpetuado. Porque muitas das vezes não dá naquele condomínio, mas a síndica que vai sair daquele condomínio vai sair e vai levar você também para outros condomínios. As pessoas precisam ter uma experiência boa com a sua empresa. Elas não podem sentir medo e sentirem-se amarradas a você como obrigação, igual eu vejo em muitos contratos. Exatamente, Ana. A maioria dos contratos hoje, eles têm uma multa uma amarração de que você só pode fazer a rescisão do contrato depois de 2 anos. Não prestam um bom serviço, que fique bem claro, eu não quero ser antiética, e jamais seria, porque todos aqui me conhecem, não vou citar nomes, mas a gente sabe que o mercado acontece dessa forma. Então, assim, não tem problema nenhum em eu falar como eu trabalho, porque eu quero exatamente que as pessoas saibam como eu trabalho, tanto juridicamente quanto em rescisão. Galera,
Enfim, eu quero que vocês contem sempre com a minha transparência, com o meu acolhimento. Vocês podem contar. Eu espero poder aí fazer um trabalho gigante com vocês, porque eu sei que o teu público, o nosso público é maravilhoso. Maravilhoso, exigente. E uma Exatamente. coisa também que eu falo, Raquel, é o seguinte: por exemplo, nós sabemos que para você trocar de orgânico para terceirizado, há duas opções. Você pode fazer uma proposta para terceirizada para aproveitar a sua equipe, e você Uhum. pode demitir essas pessoas para poder contratar a terceirizada. Quando a gente fala em demissões e o CNPJ do condomínio não é um CNPJ de empresa que tem lucro, o dinheiro geralmente é a arrecadação da cota condominial de todo mundo, que é a arrecadação de despesas, e às vezes não tem um fundo de caixa, às vezes não tem essa reserva de demissão que ninguém faz, né? A previsão orçamentária que eu tenho visto ultimamente, elas não têm aquela porcentagem para contar que se você precisar demitir um colaborador, esse dinheiro está lá no fundo de caixa guardadinho, bonitinho para as demissões. Então, geralmente, isso traz um transtorno muito grande, porque é um valor muito alto, às vezes, da rescisão. Às vezes, o próprio condomínio, o administrador, não tem depositado o fundo de garantia desse colaborador. Então, você tem que correr para fazer esses depósitos. Então, tem um monte de coisas que, às vezes, atrapalham de você sair de uma gestão de equipe orgânica para equipe terceirizada, né? Que a gente fala muito em profissionalizar melhor, mas a gente tem a opção de fazer treinamentos. E aí, Raquel, você também faz treinamento caso as pessoas não queiram contratar a terceirizada, mas querem continuar com seus colaboradores, mas quer que eles tomem uma postura mais profissional? Então, Ana, trabalhamos também com treinamentos. A busca da Pro Mais A, que é Pro Mais atividade no seu atendimento, é o quê? Profissionalismo, reconhecimento e responsabilidade. Então, Ana, os nossos treinamentos, inclusive, tá? As nossas apostilas e as aulas práticas são administrados também por um dos nossos gestores, que se eu for contar a história dele aqui, a gente vai ficar o dia inteiro só no ramo e na área. Ele já está há 30 anos, né? Também elas já são adquiridas e baseadas por grandes administradores que também já estão com essa parceria em relação aos nossos treinamentos. Então, assim, se vocês precisarem, se vocês quiserem, a gente desloca, ou busca para o escritório, para a empresa, para a base. A gente faz todo o remanejamento da melhor forma, para que o seu quadro não fique. Não tenha problema com questão do quantitativo do dia, ou a gente vai ao condomínio, ou a gente coloca o colaborador para ir para a base, mas buscar fazer um treinamento da melhor qualidade.